Santo de Deus, toma, Senhor Deus, esse lugar, toma as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso para o Senhor nessa noite, aleluia, glorifique ao Senhor, aleluia. Pode sentar, as criancinhas podem ir para a salinha, em nome de Jesus. Acho que todas já foram, né? Glória a Deus. Irmãos, estava meditando numa palavra para meditar juntamente com a igreja, e o Senhor, Ele me deu essa palavra, esse texto no livro de João, e Ele nos conta que Jesus, Ele passa a noite no monte orando em vigília, né? E bem cedinho Jesus, ele sai já da vigília do monte, da oração, e ele vai para o templo. E naquele templo, a igreja, né? O templo é a igreja. Senta-se uma multidão ali e começa a ouvir os ensinamentos de Jesus. Talvez havia aqueles que nem eu, chorava na presença dele. Somos uns mais aquebrantados do que os outros, né? E talvez havia aqueles outros que ficassem olhando atônitos para Jesus, ouvindo essas palavras, seus ensinamentos. E Jesus, ele começa a ensinar, começa a trazer ensinamentos de vida, palavras de vida para aquela multidão. E esses primeiros 2 versículos da palavra de Deus, ele nos traz algo para que nós possamos refletir. Escolha. Porque enquanto Jesus, ele estava ali no monte orando à noite, existia do outro lado da vida uma mulher que durante a noite, na calada da noite, ela fez uma escolha. Ela escolheu estar numa noite em adultério, estar uma noite com uma pessoa que não era o seu esposo. Irmãos, e eu quero falar nessa noite para a igreja, compartilhar com você. Nós temos a oportunidade, nós temos o poder de decidir o que nós vamos escolher para as nossas vidas. O que é que nós queremos para as nossas vidas. As nossas decisões, elas vão fazer a trajetória da nossa vida. Toda semente, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A palavra de Deus lá em Gálatas diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, as nossas escolhas de hoje é o que nós vamos colher amanhã. O que é que nós temos semeado? O que é que nós temos escolhido fazer das nossas vidas? No livro de Deuteronômio, Deus ele mostra 2 caminhos para que o povo pudesse escolher. Eis aqui a bênção, o caminho da bênção. Mas eis aqui o caminho da maldição. Você escolhe. E hoje, irmãos, eu e você, nós temos essa oportunidade de fazer as nossas escolhas. Aquela mulher, ela escolheu passar uma noite para satisfazer um desejo da carne dela. Será que aquela mulher, ela não conhecia a lei? É lógico, irmãos, que ela conhecia. Ela sabia que a lei dizia que aquele que fosse apanhado em adultério era digno de morte. Então aquela mulher, ela sabia qual era a consequência daquela ação dela. Toda ação, irmãos, tem uma consequência.
O que é que nós temos escolhido para nossas vidas? As nossas escolhas definem o que nós vamos ter amanhã. As nossas escolhas hoje definem quem nós vamos ser amanhã. Quantas vezes nós escolhemos, irmãos, fazemos as nossas escolhas erradamente? Ela escolheu, irmãos, satisfazer um desejo, uma coisa passageira, uma coisa que traria arrependimento. Aquilo, a consequência daquela escolha daquela mulher era a morte. Quantas vezes nós escolhemos coisas que não vão trazer morte na nossa vida física, mas morte na nossa vida espiritual? Quantas vezes nós fazemos escolhas que satisfazem os desejos da nossa carne, que mais tarde nós vamos ficar presos por sentimentos de acusação, por sentimentos de angústia, por sentimentos que nos fazem andar cabisbaixos por causa daquela escolha. E nessa noite, meu irmão, Deus, Ele nos trouxe nesse lugar para nos lembrar, para fazer nós refletirmos o que é que nós temos escolhido, o que é que nós temos escolhido para viver. Quantas vezes nós temos escolhido coisas que nos levam ao arrependimento, ficamos retardamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque todas as vezes que nós fazemos algo que é como se existisse algo dentro de nós, uma válvulazinha dentro de nós que clica assim: puxa vida, por que eu fiz isso? Você está pensando, irmãos, que esse teu arrependimento aí, ele vai causar algum impacto para o teu acusador? Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele apresenta pratos, apresenta ofertas diante dos nossos olhos, para que nós venhamos escolher. Mas naquele momento que nós escolhemos, o som tá bom, irmãos, tá? Tá? Aqui de cima a gente ecoa, esse aqui estava ecoando. Mas as escolhas, quando fazemos escolhas que entristecem o coração do nosso Deus, fazemos escolhas que desagradam o Espírito Santo, aí a conta vem mais tarde. Assim como essa mulher, a conta dela era a morte. Ela estava condenada à morte. No versículo 3 diz: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-no no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada do próprio ato. Veja só, ela escolheu satisfazer um desejo momentâneo, e naquele momento ali, Jesus cheio da graça, Jesus cheio do poder, porque Ele era o próprio Deus, mas Ele passara a noite ali em oração, e ali Ele ensinava. Enquanto Jesus ensinava, vinha os acusadores, trouxeram aquela mulher no meio ali, para ser acusada pelo seu ato. E quantas vezes, irmãos, você está nessa situação, ou eu estou nessa situação, fazemos algo que não pensamos direito, não refletimos direito, escolhemos coisas erradas para as nossas vidas, e somos apanhados pelo acusador que nos mostra, que nos levam para ser acusados.
Mas a lei, se a gente for estudar um pouco da palavra, a lei diz que naquele momento, no momento que a mulher era apanhada nesse ato, ela era desnuda, da cintura para cima. E o acusador, irmão, ele é assim. Imagine a vergonha dessa mulher perante Jesus, perante todo aquele povo que estava assentado ouvindo Jesus ensinando. Imagine só a vergonha. E quantas vezes nós estamos nessa situação por causa de uma decisão errada, de uma escolha errada que nós tomamos. Nós somos envergonhados pelo inimigo das nossas vidas. O inimigo, ele tenta nos paralisar, ele tenta retrair aquilo que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas, aquilo que Deus já preparou para que nós vivemos. O inimigo, ele tenta barrar por causa de uma escolha que nós fizemos errada. E quando nós estamos com vergonha, medo, nós somos paralisados. Porque quando nós estamos com vergonha, muitas vezes a gente só anda de cabeça baixa, não estamos olhando mais para cima, para o alvo, dizemos que nada mais vai dar certo, dizemos que não dá mais, que não temos mais nenhuma perspectiva de que algo vai dar certo, por causa de uma simples escolha que nós fizemos na nossa vida. Assim como essa mulher, ela escolheu, ela sabia da lei, ela sabia tudo, assim como nós sabemos da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Então nós podemos vencer sim o desejo da nossa carne, o desejo de pecar. Quando eu estava preparando essa palavra, lendo essa palavra, Deus ele começou a me ministrar no meu coração. Sabe por que nós não vencemos as nossas vontades? Porque nós continuamos na zona do pecado. Nós continuamos no ambiente do pecado. Se eu sei qual é a minha fragilidade, se eu sei o que é que a minha tendência a pecar, então eu tenho que fugir dessa tendência, desse ambiente onde há essa tendência que eu venha escolher fazer isso. Irmãos, a Bíblia nos diz que a carne, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Então que nós venhamos prestar atenção, o que é que nós estamos escolhendo, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual, o que é que nós temos escolhido. Porque, irmãos, todas as vezes que fazemos uma escolha errada, não pense que vai passar batido. Porque no versículo 5 diz: e na lei, aqui no 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevera com o dedo na terra. No 7 diz: e como insistiam. Às vezes insiste o pensamento negativo em nossas vidas: não vai dar certo, você pecou, você não é digno da presença de Deus, porque você escolheu errado, você fez aquilo. E a tua própria mente, o teu próprio coração começa a te dizer: olha, tu não é digno da presença de Deus, tu não pode mais fazer, tu não pode mais orar. Aí começa, irmãos, essa luta, essa batalha entre o Espírito, dizendo que você não pode mais dobrar os teus joelhos diante da face do Senhor, porque tu pecou, tu errou, tu escolheu algo para a tua vida que não era para tu ter escolhido, e começa aquela acusação, e no final isso é morte, porque tu deixa de orar hoje, tu deixa de orar amanhã, tu não leu a palavra, e no final isso é morte.
Assim como aquela mulher, ela estava condenada à morte. Quantas vezes as nossas atitudes nos condenam à morte por causa do próprio acusador que insiste a acusar que nós não somos mais dignos de estar na presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Aquela mulher, ela foi trazida para a presença de Jesus pelos seus acusadores, por causa de uma atitude, por causa de uma escolha errada. E quantas vezes nós também somos trazidos na presença dos nossos acusadores por causa de atitudes erradas que tomamos. Mas aquela mulher, ela foi trazida para a presença de Jesus. E nessa noite eu quero te dizer que não importa quais foram as atitudes erradas que você tomou na sua vida até hoje, o que foi que te levou até a colher uma semente que você semeou no passado, que essa semente tem travado a tua conquista com Deus, tem paralisado aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu não sei, mas eu quero te dizer nessa noite que não importa, irmão, minha irmã, meu irmão, o que foi que você fez, quais foram as atitudes, como você viveu até ontem. Porque aquela mulher, ela foi trazida na face de Jesus. Jesus, quando os acusadores começaram a dizer, a repetir de novo: Jesus, e tu? A lei diz isso, e tu, Jesus, o que diz? O mundo pode até dizer algo para você: olha, você não é digno de estar na presença de Jesus, porque você fez isso, você fez aquilo, você era isso ou você era aquilo. Mas Jesus, ele se inclinou para aquela mulher. E como Jesus se inclinou para aquela mulher, Jesus nessa noite, ele se inclina para ti. Jesus, ele inclinou-se e começa a escrever no chão. Jesus, ele começa a escrever, não no chão, mas no livro, uma nova história para a tua vida nessa noite. Jesus, ele se inclina para você nessa noite para te dizer: olha, os teus acusadores, eles não têm mais poder contra a tua vida. A escolha que você fez, aquilo que você fez no passado, ou que você ainda faz ainda no presente, eu, Jesus, assim como eu disse para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados. Assim Jesus disse para ti nessa noite. No versículo 9, no versículo 8, aliás, a parte B do versículo 7 diz: e endireitando-se Jesus disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Diz a tradição da lei que a primeira pedra deveria ser atirada pelos aqueles que testemunharam o ato. E Jesus, ele, sendo Deus inteligente, sendo amor, a própria essência do amor, ele conhecia o coração de cada um que estava ali. E aqueles homens, eles não se sentiram capacitados a jogar a primeira pedra. Então, como eles que foram testemunho ocular, eles não eram capacitados, não se sentiram dignos de jogar a primeira pedra, saiu um por um. E no versículo 9, versículo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Todas as vezes, irmãos, que você chega na presença de Jesus, não importando a maneira como você está, não importando como é que está o teu coração, a tua mente, Jesus, ele sempre se inclinará para você. Jesus, ele sempre se inclinará para ouvir o que você
você tem para dizer para Ele. Jesus Cristo, Ele tem sempre o perdão para te dar. Não importa o tamanho do teu ato, se foi algo pequenininho ou se foi algo grande. Não importa, meu irmão, o que você fez. Jesus, Ele está sempre disposto a se inclinar ao teu favor. Jesus, Ele está sempre com o perdão dEle disposto para derramar sobre a sua vida. Esses dias eu estava lendo o livro de Lucas. E no livro de Lucas, no primeiro capítulo, versículo 14, quando Jesus Cristo, Ele começa a primeira pregação dEle, Jesus, Ele prega sobre o arrependimento. E nessa noite eu te digo, meu irmão, você tem uma arma poderosa nas tuas mãos, o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, quando nós deixamos, quando nós vamos para a presença de Jesus, que Ele se inclina para nós e nós nos arrependemos, um arrependimento nascido do nosso coração, não um arrependimento rápido, mas um arrependimento genuíno. Jesus, Ele nos perdoa, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para perdoar o pecador. Então, meu irmão, não deixe que a acusação, não deixe que um ato que você fez, não deixe que nada, que nenhum dos teus acusadores, isso venha paralisar a tua mente. Porque, irmãos, você tem que tudo isso parte da tua mente. Deixa o Senhor lavar a tua mente nessa noite. Deixa Jesus, que Ele se inclina para ti nessa noite. Deixa Ele escrever uma nova história a teu respeito. Não deixa que uma atitude tua venha paralisar, venha tirar aquilo que Deus já te entregou. Não deixa, meu irmão, que nada venha roubar o que já é teu, que foi conquistado na cruz do Calvário por ti. Não deixa, meu irmão. Aquela mulher, ela teve a sua história passada por Jesus. Os acusadores trouxeram ela para a presença de Jesus. E por causa da história daquela mulher ter passado em Jesus, por Jesus, a história dela foi mudada. Os acusadores diziam que na lei condenava ela a matar, a morte, a condenação de morte. Mas Deus, irmãos, Ele nunca vai nos dar o que nós merecemos. Olha, igreja do Senhor, você nunca terá o que você merece da parte de Deus. Você vai ter sempre de Deus o que você precisa. Porque a lei dizia que ela merecia morte. Quantas vezes, meu irmão, talvez os nossos acusadores, a própria mente diz que nós não merecemos a presença de Deus. Mas nós precisamos da presença de Deus. É por isso que Ele nos dá. É por isso que eu estou aqui nessa noite. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque o que nós precisamos é da presença de Deus. Ele não vai nos dar o que nós merecemos, porque nós não merecemos nada, irmãos, da parte de Deus. Mas Ele vai nos dar o que nós precisamos. E o que nós precisamos é da presença dEle. E Ele é tão bondoso que Ele nos faz casa dEle. Se nós formos olhar a Bíblia, ela nos compara como casa. E Ele nos fez casa, morada dEle, templo. Você é templo de Deus, morada do Espírito Santo. Você não é qualquer pessoa, irmãos. Você é templo de Deus. Deus habita em você. No versículo 10, endireitando Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, nessa noite, o Senhor Jesus, Ele vai tirar toda a multidão de acusação que tem vindo contra a tua vida,
multidão, meu irmão, vai ficar para trás, vai sair, vai cair por terra, assim como os acusadores daquela mulher saíram um por um. Nessa noite o Senhor está te dando uma nova oportunidade de vida. Todos os seus acusadores vão cair por terra um por um, porque você já foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Não há mais nenhuma acusação contra a tua vida, meu irmão. Assim como aquela mulher teve uma nova oportunidade, Deus nessa noite Ele está te dando uma nova oportunidade. O Senhor Jesus, Ele disse no versículo 11: no versículo 10, a parte B: onde estão aqueles, os teus acusadores? Nessa noite o Senhor te diz: onde estão os teus acusadores? Onde está a tua culpa? Eu lanço fora todo fardo. Troca o teu fardo por mim, pelo meu que é leve, é suave. O Senhor, Ele, nessa noite, Ele lança todo jugo, toda a cadeia que prende que ainda prendia você, por coisas que você feitas no passado, por coisas que você cometeu no passado. Nessa noite o Senhor, Ele lança por terra, Ele quebra todo jugo. E Ele diz para aquela mulher: cadê aqueles teus acusadores? Todos foram embora. Nenhuma pedra mais, nenhuma acusação mais há contra você, meu irmão. Nenhuma acusação mais, nada. Porque o sangue de Jesus, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos redime. E Ele disse: ninguém. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te, não peque mais. Quando Jesus diz: vai, não peque mais, era lógico que Jesus sabia que ela era incapaz de não pecar mais. Mas Ele quis dizer: vai e tem cuidado com a tua vida espiritual. Uma nova chance, meu irmão, todos os dias o Senhor, Ele nos dá. Todos os dias quando acordamos, o Senhor, Ele nos dá uma nova oportunidade de nós deletarmos tudo que nós fizemos no dia anterior e de nós escrevermos, deixar que Ele escreva uma nova história para nós. E o Senhor Jesus, Ele diz: vai, não peque mais, não torne a essa prática, não faça mais isso. Hoje você poderia estar condenada à morte, mas eu estou te dando vida. Então nessa noite, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele foi crucificado, juntamente com Ele os nossos pecados foram crucificados naquela cruz. Ele pagou um preço altíssimo, um preço não foi de valor, mas foi o preço, um valor imensurável, que foi com a sua própria vida, por causa de mim e por causa de você, para que nessa noite nós pudéssemos estar aqui, Ele se inclinando para você, Ele se inclinando para mim e nos dando uma oportunidade de escrever uma história nova a nosso respeito, uma história de vida, uma história onde o próprio Deus escreve com o seu dedo, uma história, irmãos, de vida. E nessa noite eu gostaria que você ficasse em pé. Nenhuma acusação mais existia contra aquela mulher, porque a história dela foi mudada por Jesus. Ela foi trazida na presença de Jesus. Nenhuma acusação mais poderá resistir contra a sua vida, meu irmão, porque você está na presença de Jesus.
Seja forte, não desista, não olhe para trás, não permita, irmãos, que as acusações venham roubar aquilo que Deus sonha para você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Pastor, eu não consigo. Você consegue. Você não consegue se você ficar sozinho, mas na presença de Jesus você consegue. Você não consegue se você quiser andar só, mas na presença de Jesus você consegue. Traga Ele para a sua presença. A Bíblia nos compara como porta. E lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Deus, todos os dias Ele bate na porta das nossas vidas, na porta dos nossos corações. Se nós deixarmos Ele entrar, Ele mudará toda a trajetória da nossa vida. Eis que nessa noite o Senhor, Ele se inclina para você. Se há algo na sua vida que você precisa, meu irmão, tomar rumos diferentes. Se há algo na tua vida que você precisa se arrepender, se há algo na sua vida, meu irmão, que você precisa confessar a Ele, nessa noite está aqui a oportunidade. Você está diante de Jesus. Ele está te dando uma nova oportunidade de recomeço, de escrever uma história nova a teu respeito. Esquecendo as coisas velhas, deixando tudo para trás. O que passou até ontem passou, meu irmão. Não deixe que o passado venha te paralisar. Não permita que acusações, que escolhas feitas no passado venha paralisar a tua vida, meu irmão. Deus tem uma história linda a teu respeito. Deus tem promessas para você. Aleluia, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti. Aleluia. Que você não sabe mais viver sem Ele. Estou seguindo teu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. A tua identidade eu descobri. Descubra quem você é na identidade de Jesus. Ele te atrai nessa noite.
está passando por deserto? não acabou. Quantas vezes você tem se sentido só no meio do vale? Quantas vezes você tem pensado que Deus não está te ouvindo? Mas Deus, os ouvidos deles estão inclinados por você, para você. Ele te escuta. Você não está sozinho. O deserto, quantas vezes, é para te fortalecer. É para te preparar para uma obra maior que o Senhor tem para realizar através da tua vida. Os desertos que nós passamos são para nos preparar, meu irmão. Não é para nós morrermos no deserto. É para escrever a história da tua vida. E o deserto que você tem passado é o Senhor escrevendo uma história para a tua vida, te moldando, inserindo o caráter de Jesus em você. Seja forte, seja corajoso, não desista, não olhe para trás. Deus está com você, você não está só. Se erga, tome postura, levante-se. Eu acredito que Jesus mandou aquela mulher, olhou para ela, debruçada ali com vergonha, porque estava com a sua vergonha desnuda ali. Talvez o inimigo faça isso com você. Leve você a lugares que mais tarde ele vai mostrar a tua nudez, a tua vergonha. Mas talvez Jesus disse para aquela mulher, talvez não. Lógico que ele disse, levanta-te, te ergue, eu não te condeno. Jesus não te condena. Se erga nessa noite e prossiga para o alvo que é Jesus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alvo, olhe para o alto, que é Jesus, que é de lá que vai vir a tua vitória, que é de lá que vai vir a tua conquista. Não olhe para trás, seja forte, renova as tuas forças no Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a tua força. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Nós somos uma casa. E uma casa, ela sempre está ocupada. E nessa noite, Jesus, ele bate na porta da tua casa. Ele quer ocupar a sua casa. Ele quer fazer morada na sua casa. Aleluia, Jesus. Se você ainda não chamou Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não se deixou ser morada dele, Deus, ele te convida nessa noite. Ou se você esteve distante, um dia você chamou Jesus, mas você, por alguma coisa, alguma acusação, assim como essa mulher, você se distanciou da presença dele. Nessa noite ele se inclina para você e te diz, vem. Hoje é o dia da sua aliança ser renovada com ele. Se você precisa renovar a tua aliança, se você almeja, deseja receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, vem até aqui à frente, que nós queremos orar por você. Não existe nada melhor em nossas vidas do que a presença de Deus. Um dia eu fiz uma escolha. Há 20 anos atrás, eu escolhi Jesus. Eu era uma menina triste. Eu era uma menina que se sentia, tinha um espírito de inferioridade. Eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Mas um dia eu fiz uma escolha. E todos os dias nós temos a oportunidade de fazermos escolhas na nossa vida. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi a vida de Deus em mim. E eu posso te dizer que essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não tem nada
mais importante na minha vida do que a presença de Deus. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou cuidada por Ele. E Deus nessa noite Ele quer fazer isso por você, Ele quer cuidar de você, Ele quer te encher da presença dEle, Ele quer preencher todos os espaços que estão vazios dentro de você com a presença dEle. Tudo que nós precisamos, meu irmão, é da presença dEle. Nós não merecemos. Assim como aquela mulher, ela merecia a morte, mas Deus, Ele deu o que ela precisava. Talvez nós não merecemos a presença dEle, mas Ele tem o que nós precisamos, que é a presença dEle. Então reflita nessa palavra. Escolha Jesus todos os dias na sua vida. Escolha Deus. Escolha o Senhor na sua vida todos os dias. Amém? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor.